As The God's Will se passa em uma situação apocalíptica, onde os humanos são forçados a participar de jogos mortais promovidos por deuses, seres sobrenaturais com poderes imensos. Mas, e se isso não fosse apenas uma ficção? O que aconteceria se a humanidade tivesse que lidar com seres poderosos que se divertem à custa de vidas humanas? As The God's Will é um filme japonês de terror e ação, mas e se realmente acontecesse na vida real? Como isso afetaria a sociedade, a cultura e até o nosso modo de vida? Fica ligado até o final, porque vamos entrar em todos os detalhes e tentar entender o que rolaria nesse apocalipse dos deuses. 現れた謎の立方体です。各地の高校で起きた Antes de mergulharmos nessa ideia de como o filme impactaria nossa realidade, vou dar um resumo rápido sobre As The Gods Will. O filme, lançado em 2014, mistura elementos de terror, ação e fantasia. A história gira em torno de uma escola no Japão, onde os estudantes começam a ser forçados a participar de um jogo mortal, orquestrado por seres sobrenaturais conhecidos como deuses. Esses deuses não têm piedade e jogam com a vida dos humanos de maneiras cruéis. Os deuses no filme possuem um poder absurdo, capaz de alterar a realidade, e eles criam regras implacáveis para os jogos. A morte é certa para os que falham. O que torna isso tão interessante é que, no filme, a história se passa em um cenário de alta tensão, onde a sobrevivência é colocada à prova constantemente. Agora imagina isso acontecendo no mundo real. O que aconteceria se essas entidades começassem a aparecer de repente na nossa sociedade? Surpresa repentina. Imagina o impacto imediato. Estamos indo para o trabalho, para a escola, vivendo nossas vidas normais, quando de repente entidades com poderes sobrenaturais começam a aparecer em diferentes partes do mundo. Na realidade, seria um choque total para a sociedade. Primeiramente, o pânico tomaria conta. Não teríamos tempo de nos preparar, porque o que é real e o que é ficção estaria se misturando. Governos, exércitos, instituições científicas, ninguém estaria pronto para lidar com seres tão poderosos. Pense na reação dos militares e cientistas, que se deparariam com forças totalmente além da nossa compreensão. Países estariam sobrecarregados e provavelmente começariam a entrar em colapso. A infraestrutura estaria comprometida e a economia desabaria, e o pânico coletivo dominaria as grandes cidades. E mais, quem seriam os primeiros seres a serem atingidos? Seriam as grandes potências? Ou essas entidades iriam diretamente às pessoas comuns, espalhando o caos de forma global? Impacto social e cultural. A sociedade entraria em colapso. Não é só por causa do pânico imediato, mas também porque muitas pessoas tentariam entender o que está acontecendo à luz das suas crenças religiosas e culturais. Igrejas, templos, religiões ao redor do mundo provavelmente passariam a ver esses deuses como divindades reais, mudando completamente a dinâmica espiritual da humanidade. Várias religiões provavelmente passariam a se adaptar, tentando interpretar esses deuses como manifestações divinas. Por outro lado, muita gente poderia questionar o próprio sentido da vida, da moral e da espiritualidade. Será que viveríamos de acordo com os caprichos desses seres superiores ou tentaríamos resistir de alguma forma? Mas claro, também teriam os céticos e os ateus, que questionariam tudo isso. Uma divisão enorme nas crenças seria inevitável. Muitas pessoas poderiam entrar em pânico, outras poderiam ver como uma chance de reavaliar suas próprias crenças. E claro, algumas pessoas tentariam usar esses deuses como maneira de obter poder. Imagine a confusão. Impacto na política e nas relações internacionais. E não podemos esquecer do impacto que isso teria nas relações internacionais. Como seriam as respostas dos governos? Será que a ONU teria alguma ação prática diante de uma ameaça desse porte? Provavelmente existiria uma corrida global para tentar entender esses deuses. Agora, se os deuses causassem destruição em larga escala, será que haveria uma tentativa de cooperação internacional para se proteger contra essas entidades? Ou os países brigariam entre si,
tentando conquistar poder, como acontece frequentemente em tempos de crise. A economia mundial também desmoronaria. Afinal, como se manteriam as cadeias de suprimento e a produção de bens essenciais com criaturas sobrenaturais ameaçando as grandes cidades? O comércio global seria interrompido e até mesmo as trocas de informações entre governos poderiam ser afetadas. Seremos forçados a viver em um novo sistema mais selvagem e imprevisível. Sobrevivência. Agora, a grande pergunta: como as pessoas reagiriam a tudo isso? Haveria resistência? Seriam formados grupos de resistência tentando lutar contra os deuses? Ou as pessoas simplesmente se submeteriam ao que os deuses impusessem? Muitos certamente procurariam uma maneira de sobreviver em um mundo apocalíptico, se unindo a pequenos grupos para lutar pela sua vida. Outros, talvez, tentariam negociar com essas entidades, acreditando que uma aliança poderia salvar as suas vidas. Agora, uma parte crucial do filme são os jogos mortais. E se isso realmente acontecesse, seriam jogos como aqueles que vemos em Round 6 ou Battle Royale, onde as vidas das pessoas é tratada como um jogo cruel. Isso seria com certeza um terror, não só pelo medo de ser atacado por criaturas monstruosas, mas também por forçarem as pessoas a lutarem pela própria vida. Nos primeiros momentos, o instinto de sobrevivência iria dominar. Não teríamos tempo de pensar sobre moralidade, ética ou altruísmo. A maioria das pessoas faria qualquer coisa para se salvar. O egoísmo e a sobrevivência do mais forte iriam dominar, porque o instinto humano seria se proteger a qualquer custo. Mas, ao longo do tempo, algumas pessoas se uniriam para formar alianças com o objetivo de resistir para tentar lutar contra esses deuses e se proteger dos jogos que eles impusessem. Outras, talvez, fariam escolhas impensáveis, como trair seus amigos ou colegas para garantir a sua própria sobrevivência. E o que isso diria sobre a nossa natureza humana? A moralidade estaria em jogo e, claro, seria difícil imaginar como um sistema legal, a justiça e os direitos humanos funcionariam em um mundo onde a vida humana é uma constante aposta. O fim de tudo. Após esse colapso mundial, é natural que houvessem muitas baixas, seja pela fome, por doenças, pela autodestruição, pelos jogos macabros, por grupos extremistas ou outros fatores. O caos tomaria uma proporção tão grande que isso poderia levar à extinção da raça humana. Ou, o segundo cenário, seria que a longo prazo haveria a possibilidade da sociedade se acostumar a viver em um mundo completamente diferente. Os humanos se adaptariam à presença das entidades e o mundo de forma lenta voltaria ao normal. Enfim, As the Gods Will é muito mais do que uma simples história de terror. É uma mistura de ação intensa com questionamentos sobre a natureza humana, a ética em situações extremas e a exploração do medo diante do desconhecido. Ele nos faz refletir sobre a fragilidade da nossa sociedade. Se tudo isso acontecesse na vida real, a nossa sociedade jamais seria a mesma. O impacto seria devastador, não só no aspecto físico e emocional, mas também nas nossas crenças, valores e estruturas sociais. O que vocês acham? Conseguiriam sobreviver a esse apocalipse dos deuses ou ficariam pelo caminho? Deixe nos comentários suas opiniões e teorias. E claro, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo fã de terror. Até a próxima!